Bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, dia 13 de abril de 2025, a lição número 2, comentada pelo pastor Elienay Cabral, homem de Deus, muito preparado, mestre, consultor doutrinário de teologia da CGADB e da CPAD. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, próximo ao metrô Belém, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no térreo da Assembleia de Deus também, você tem a livraria da associação, procura ali o pastor Silas ou o irmão Alex, ali também você adquire livros, revistas, bíblias, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, do nosso amigo, você também compra online e recebe aí no aconchego da sua casa. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Nos ajude enviando essa videoaula aí nos seus grupos de transmissões, no seu Facebook, no seu WhatsApp, onde você quiser. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Deixa aqui embaixo também, se você puder, o seu comentário, a sua observação, Não se esqueça, tem aí um número de celular, aqui DDD 11 989 15 6905. Você pode nos ajudar enviando o seu Pix, a sua oferta, para nós continuarmos desenvolvendo e melhorando a qualidade das nossas aulas, através de equipamentos, através de auxílios de pessoas especializadas. Tudo isso tem um custo e nós precisamos sim da sua oferta. Se você quiser ser um patrocinador do nosso canal, você pode entrar lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albruno@yahoo.com.br, Yahoo, e você pode ser um patrocinador aqui do nosso canal. Se você quiser só participar, ser membro, então é só o Pix, e aí, se você puder, mande o comprovante para nós podermos colocar seu nome no nosso caderno de oração. Estamos toda madrugada intercedendo pelos nossos colaboradores. Quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, por ter nos cedido esse espaço para provisoriamente termos aqui o nosso estúdio. Deus abençoe, irmão Reginaldo, sua esposa, irmã Francileide, sua filhinha Esther. Também Deus abençoe o irmão Josué, marido da irmã Marilena. Também ele tem sido um cooperador nosso aqui, um auxílio, um braço forte na questão do estúdio, do fundo, do tablado. Deus abençoe o irmão Josué e também o irmão Vinícius, marido da Cíntia, que também tem nos auxiliado aqui com a questão da iluminação. Como é importante essa questão da iluminação. Vocês não têm ideia de como é difícil encontrar uma luz ideal para gravar vídeo. Mas, enfim, Deus tem colocado essas pessoas na nossa vida. Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel e todas as pessoas que estão nos apoiando, estão orando por nós, estão nos auxiliando. Deus abençoe a todos. Vamos lá, lição 2, 13 de abril de 2025, o novo nascimento. O texto áudio está em João 3:3, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 9 e também o versículo 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos aí os objetivos dessa lição 2. Primeiro, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo objetivo, examinar a doutrina da regeneração. E terceiro objetivo, elencar os meios da obra regeneradora. Como é que esta obra regeneradora acontece? Então, a palavra-chave é regeneração. Vejamos, vamos estudar uma das mais significativas obras do Espírito Santo, que é justamente a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, vamos analisar a realidade do novo nascimento. Então, o homem nasce uma vez e, quando se encontra com Jesus, ele vai ter um novo nascimento, percebendo então a regeneração como uma ação de Deus através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem regeneração. Adicionalmente, também vamos ver a importância da extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, como é que isto acontece? Primeiro, Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. E quem era Nicodemos? Quem era esse homem? O contexto de João revela, João capítulo 3, revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. A fama de Jesus já havia se espalhado. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama, isso está no capítulo 2 de João, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo em Jerusalém. Então, isso está relatado no capítulo 2, né? E todo mundo ficou sabendo que Jesus transformara água em vinho num casamento ali em Caná da Galileia. Foi nesse cenário, então, que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, tá? Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Era um homem importante em Jerusalém. Ele era um líder religioso, ele era um sábio. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Então, isso está em João 3 e 12. Ele foi lá à noite conversar com Jesus sobre o que Jesus estava ensinando. No subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre.
vindo de Deus, né? O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de rabi, chamando de mestre. Então, esse reconhecimento aqui é importante. O Deus Pai havia dado autoridade ao Filho para fazer o que ele estava fazendo. Então, nesse contexto, observa-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus. Porque os religiosos da época começaram a se debater com Jesus, começaram a ficar em oposição a Jesus. Nicodemos não, tá? Ele não tinha hostilidade, não tinha nada. Ele só queria entender o que estava acontecendo. Mas ele tinha um interesse em compreender o ensino novo. O ensino que, na cabeça dele, era um ensino novo, que o Senhor estava apresentando, o Senhor Jesus estava apresentando. Então, esse interesse decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres que Jesus estava realizando. E esses milagres demonstravam que o nosso Senhor Jesus era mais do que um simples mestre. Ele não só estava ensinando, ele estava curando, ele estava fazendo sinais. E isso mostrava que ele era um enviado de Deus, porque as ações de Jesus corroboravam as palavras de Jesus. Então isso é importante. Número 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, então, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água, que simboliza a palavra, e nascer do Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo, para poder ver o reino de Deus. Isso deixou Nicodemos perplexo. Tá? Aquilo ali trouxe um impacto grande na mente de Nicodemos. As palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo o quê? A ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. É através da água, que simboliza a palavra, e através do Espírito Santo, que Jesus enviou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Dessa forma, então, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então, quando a pessoa passa pela água do batismo, pela água da palavra, então agora sim ele está apto para o reino de Deus. João 3:31 diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Está falando de João Batista. Aquele que vem do céu é sobre todos. Jesus está falando dele mesmo. Ele veio do céu e ele está acima de todos. Tá? Mateus 3:10, eu estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Do versículo 10 ao 12 de Mateus capítulo 3, diz assim: e também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, que João Batista. Mas aquele que vem após mim, que era Jesus, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Então veja a importância da água e a importância do Espírito Santo na vida e no processo de regeneração para que a pessoa se torne uma nova pessoa. Número 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. Primeiro, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, a gente já foi gerado uma vez no ventre da nossa mãe. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente volta a ser gerado novamente. A gente nasce de novo. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, que é o estudo sobre Deus, especialmente na matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Isso você aprende no seminário teológico, né? Você vem estudar conosco na extensão FAESP Parelheiros, né? Para descrever, então, esse conceito da teologia é para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Você não vai, seu nariz vai continuar igual, a sua orelha também, a sua língua também, lógico, ela vai ser renovada. Seus braços vão, mas o seu eu interior, ele vai passar por um processo que nós chamamos de novo nascimento, tá aí entre aspas, que está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se, o que eu acabei de falar, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, o favor de Deus, a graça de Deus, um dom de Deus. Quando o pecador, que possui uma natureza, nós, antes de conhecer Jesus, nós possuímos uma natureza carnal, uma natureza corrompida, uma natureza caída em pecado, por causa do pecado original de Adão e Eva. Isso passou, chegou a todos nós. Passa, então, a pessoa na regeneração, no novo nascimento, ela passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Vejamos isso aí em Tiago 1,18 e também o versículo de número 21. Tiago é logo depois aí de Hebreus, vai lá para frente. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, do Evangelho, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 21. Aí nós temos uma obrigação, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, é eu e você que temos que rejeitar, Deus não vai fazer isso por nós, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Nós temos que receber a palavra de Deus na nossa vida, porque é essa palavra que vai salvar a nossa alma. Então veja que é um trabalho conjunto entre eu e Deus. Deus me salva, Deus me dá uma nova natureza e agora eu tenho que rejeitar as coisas ruins e receber a palavra, para que eu verdadeiramente tenha a minha alma salva. Então Jesus abordou esse tema falando com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A pessoa que não passar pelo processo de regeneração, do novo nascimento, essa pessoa não vai ver o reino de Deus. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Vejamos isso aqui. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando esse homem a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior.
Então, se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele matava, ele não mata mais. Se ele odiava, ele agora ama, ele não odeia mais. Então, a pessoa passa por um processo de novidade de vida. Ela larga a vida velha, esquece a antiga natureza e começa a viver de acordo com o projeto de Deus. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros, ele reconhece que ele é um pecador e percebe que ele tem a necessidade de um Salvador, que é Jesus de Nazaré. Então, nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo que concede nova vida ao pecador. É ele que dá vida à nova natureza do novo homem, do novo nascido. Por esta razão, então, a regeneração é uma ação puramente divina, é interna, é feita pelo Espírito Santo. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de cima. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 17 e 18. Então, essa ação, ela é feita por Deus no interior de cada ser humano. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Nós somos da natureza de Adão e Eva. Nós já nascemos em pecado. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5:12, porque todos nascemos, nós viemos de Adão e Eva. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, Romanos 5:19. Todo ser humano tem que passar pela regeneração. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Lá na cruz, Jesus conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Foi Jesus que fez isso. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, que veio de Adão e Eva, e ao que Jesus realizou lá na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm que passar por esse processo de regeneração do novo nascimento. E aí no tópico 3 ele fala quais são os meios da obra regeneradora. Através de quê? Primeiro, a operação do Espírito Santo. Lembra na primeira lição que nós falamos em algum momento que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele mora dentro de nós, ele está habitando dentro de nós? Então, é a presença do Espírito Santo. O conceito nascer da água refere-se de forma metafórica, isso aqui é uma figura de linguagem, à ação purificadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que purifica o nosso interior. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, conforme eu também já mencionei lá no comecinho. A regeneração que se produz não é algo físico ou material. É aquilo que eu falei também um pouquinho na primeira aula. Não é algo externo do lado de fora, é algo interno, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Então, nascer de novo não depende da vontade do homem, depende do agir do Espírito Santo, que nós permitimos ou não. Aí há controvérsias. Ele não vai obrigar ninguém a nascer de novo. Muita gente não quer, então não vai nascer de novo.
Nesse sentido, então, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito, nasceram do Espírito Santo. Então, o modo como se manifesta essa regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso, que nós, na nossa racionalidade, não é possível compreender plenamente como é que é esse processo. Da mesma maneira que quando nós nascemos, quando fomos gerados lá no ventre da nossa mãe, a medicina não consegue explicar em que momento nós somos gerados, nós recebemos a vida. A medicina não tem essa explicação. A mesma forma é o processo do novo nascimento. Então, é inegável, apesar de nós não entendermos plenamente, mas é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, através do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo. E a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Todos que nasceram de novo, não há a mínima dúvida que nasceram mediante a ação do Espírito Santo. E aí essa pessoa, ela passa pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Número 2, a palavra de Deus. Nós estamos falando no tópico 3, os meios da obra regeneradora. Então, segundo, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, humana, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então tem que ser através da palavra de Deus, tem que ouvir a palavra de Deus, tem que crer na palavra de Deus e a palavra de Deus vai fazer esse trabalho. Semelhante em Tiago, também lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18, que a gente já leu. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza, então não há sombra de dúvida, o caráter regenerador da palavra de Deus. Daí a importância de se ouvir e se dar crédito à palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, conforme diz lá Hebreus 4,12, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. É só a palavra de Deus. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Outro elemento da obra regeneradora, é a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina, faz parte da vontade de Deus, que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse é o propósito de Deus, que todos os seres humanos conheçam a verdade e sejam salvos. Então, o plano de salvação de Deus revela que a sua vontade ela é perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, 2 Pedro 3,9. Deus não deseja que ninguém morra sem salvação e viva condenado eternamente. Não é essa a vontade de Deus. Mas, segundo a vontade permissiva de Deus, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão de Deus e, por consequência, a vida eterna. Se elas buscarem o perdão de Deus, elas têm direito e elas ganham a vida eterna. Mas se elas não quiserem, se elas acharem que isso daqui não tem nada a ver, elas vão perder a salvação.
Logo, então, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Em última instância, o ser humano ele tem que decidir passar pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Assim nós terminamos essa lição número 2, maravilhosa, 13 de abril de 2025, acerca do novo nascimento, ser uma nova criatura. Eu e você, professores e alunos de EBD, nós temos um gigante privilégio de já termos passado pelo novo nascimento. Agora nós temos que levar isso ao maior número de pessoas. Um abraço apertado, Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.